Boa noite a todos. Como sou Felipe, então vou comentar um pouco sobre as escutas poéticas musicais e a transmetodologia radical, trazer alguns pontos da investigação. Vale referir que eu recém concluí o doutorado, foi em abril, e é um prazer assim imenso estar aqui ao lado do professor Effendi, que é um dos meus mestres aí, do Fabrício, que é um outro que me iniciou assim na carreira acadêmica no mestrado. E devido a então uma questão de tempo, assim, vou tentar ser rápido e claro ao mesmo tempo. Vou trazer pontos assim, principalmente na questão mais metodológica então do trabalho. Trazer os pontos de partida, então vou trazer alguns recortes da tese. Os pontos de partida foram a ideia da estética platina, então uma proposta de Lucas Panitz, estudo na geografia da URG sobre uma estética particular aqui da região do Rio da Plata, que seria o sul do Brasil, Argentina e Uruguai. Isso articulado com o indie rock, que é um subgênero do rock. E a minha vivência, assim, como músico também, entre essas dois pontos, assim, esse lugar e também esse gênero. E a partir dessa experiência, que eu não vou detalhar muito em função do tempo, então, me senti convidado assim a trabalhar com a transmetodologia e radicalizar ela em alguns níveis, principalmente em alguns pontos que seriam essa ideia da indissociabilidade entre o sujeito e o seu objeto de pesquisa, as potencialidades criativas, então, né, dessa condição, e pensando também na dimensão de uma ciência midiática. Também não vou poder detalhar muito, a gente entra nisso assim, em outro momento. A base epistemológica, então, seria a partir da noção de sujeito situado do Jean-Paul Sartre. A ideia do Bachelard, que acho que a Giane já trouxe bem, essa ideia de uma razão noturna e de uma poética, a razão diurna e uma poética noturna. Trouxe uma contribuição a partir da ideia das imagens dialéticas do Benjamin, lido pela Susan Buck-Morss, pensando, então, cotidiano e modernidade a partir do Henri Lefebvre, e também uma noção de presença e sentido a partir do Hans-Urs Gambras. Pontos teóricos, assim, seria a ideia de desmaterialização da música, desintermediação musical, consumo participativo. Pensando, então, a música de um ponto de vista comunicacional, eu acabei chegando nas teorias da escuta, né, em regimes de audibilidade e plasticidade da escuta. E, então, pensando que a escuta ela é produzida historicamente, não é algo dado, e aí, a partir da escuta como uma mediação, então, eu propus digamos, uma base metodológica para trabalhar isso. O problema de pesquisa, então, vou ler, desculpem, uma vez que a escuta é uma construção social, cultural, política, econômica, campo de múltiplas mediações que produzem subjetividades. O objetivo, então, da pesquisa foi investigar como se constitui o modo de escuta singular no alvorecer do século XXI, referente a musicalidades fabricadas de modo tácito, em diálogo com a música popular e com tecnologias midiáticas. Na encruzilhada entre as possibilidades da rede computacional e da efemeridade do cotidiano, se materializam através da repetição, reiteração e presença, regimes de audibilidade. Então, o problema central foi pensar quais formas escutamos, eu e alguns sujeitos, que eu vou apresentar para vocês, quais regimes, né, se constituem dessa escuta entre Porto Alegre, Montevidéu e uma breve passagem por Barcelona. Os objetivos, eu vou pular. Esse seria, a partir daquele primeiro mapa noturno do Martim Barbeiro, pensei em escutar algumas instâncias de mediação, então. E aí a proposta se articulou através da montagem como um método e as escutas poéticas musicais como uma base. Então, em certo sentido, eu acabei abordando esse local, esse espaço, esse ambiente de produção musical,
tentando articular, então, um relato, né, a tese escrita, e, por outro lado, então, musicalidades que eu fui colhendo ao longo do percurso, assim, com esses sujeitos, para tentar articular essas duas dimensões. Eu acho que um pouco que a Giane comentou, uma dimensão mais de razão e uma poética, o cotidiano e a modernidade, sentido, presença, né? Um relatório escrito e as musicalidades, pensando, então, em trazer para dentro da pesquisa, assim, lógicas e modos de ser, de fazer e de estar e de musicar desses sujeitos que eu ia encontrando no caminho, também reativando alguns modos que eu experimentei também ao longo da minha vida. O que eu acho que seria mais interessante aqui, no momento, eu vou pular um pouco assim todo o percurso. Então, começou através de alguns sites, fui mapeando alguns artistas. Então, tive alguns critérios para mapear isso, né? E aí acabei chegando em 6 artistas, que são 6 artistas que trabalham de modo solitário, assim, e produzem... esses 6, no caso, produziram muito material, me chamou a atenção. Então, eu trouxe os nomes dos projetos deles aqui, que é Nosso Querido Figueiredo, Doppelsmoker e Saskia, são 3 artistas aqui da região metropolitana de Porto Alegre. Depois, Estrela Negra, Darwin Elizondo e Joseph Brahim, que são da região aí de Montevidéu e mora no distrito de Rocha, no Uruguai. E não foi alguma relação teleológica, assim, eu encontrar 6 pessoas e depois propor 6 musicalidades. Na realidade, isso aconteceu assim a partir do trajeto da pesquisa. E esses nomes à direita de vocês são, então, as propostas musicais, assim, que eu acabei desenvolvendo. Essas musicalidades não estão só organizadas como música, mas elas são arranjos a partir de um modelo. Eu vou pular aqui, então, eu tenho uma explicação de cada artista aqui. Enfim, eu vou ter que pular isso aqui, porque senão a gente não vai chegar no que eu acho que é principal, que seria a ideia de um modelo da escuta poética. Então, se a gente fosse pensar no modelo desse método, né, a gente poderia pensar que é um sujeito que se escutar e escuta a escuta dos sujeitos, propõe, não fica ancorado somente no objetivismo, digamos assim, mas permite um devaneio noturno e a imaginação material, cria imagens, sons, rearranja as escutas para produzir dados, vivencia a pesquisa como processo, toma distância para, em seguida, mergulhar profundo, munido de existência plena e repertório cultural como técnica, e a ciência que derivada desse processo é única, porque atravessa esse sujeito posicionado como um mediador. E, ao final, não enuncia, então, categorias seguras, certezas, definições, rumores, e sim rumores, contradições, insuficiências poéticas e, de certa forma, uma ciência que permitiria, assim, uma existência precária. Aqui tem uma proposta, então, desse modelo, digamos assim, articulado num rabisco aí, que é para tentar, assim, visualizar. A gente pode voltar a ele depois também. E, então, a partir dessa proposta, se constitui um relato, uma narrativa processual e um tom confessional de escrita, a presença de metáforas, alegorias, ironias, figuras de linguagem, como alguma tendência poética, assim, essa linguagem, leitura precária da realidade dos textos como uma filosofia mestiça e o improviso como uma prática. E quando a gente pensa em montar as escutas, eu não vou ler tudo isso, na realidade, aqui são elementos que eu acabei trazendo para dentro dessas escutas. As musicalidades dialéticas têm relação direta com a escuta, então seria como organizar a escuta do pesquisador num modelo sonoro, musical. E dentro dessa escuta entrariam aí elementos produtivos da pesquisa, como entrevistas, como trechos de conversas com os orientadores, etc., mas também toda outra sorte de materiais não relacionados diretamente com o que a gente chamaria de ciência diurna, mas sim com questões poéticas, momentos de descontração, momentos de desatenção, que potencializaram depois insights ou pontos de chegada da pesquisa. Então,
eu acho que eu já estou quase no final, eu queria só trazer uma música para a gente ouvir. Então, cada musicalidade dessas tem uma relação com teorias e com ambientes que eu vivenciei na pesquisa, né? O convite à interferência, o disco de vinil como escultura, a escuta de portable. Temos quantos? Eu tenho 10? Então vou voltar um pouquinho. Tá bom. Então, vamos chegar vou descrever um pouquinho melhor aqui. Vou tomar uma água antes. Então, para construir essa proposta das musicalidades, eu trouxe elementos a partir de entrevistas com essas 6 pessoas, mais outros 2 que não são assim, eu considerei como informantes de segunda ordem, assim, eu acabei construindo então 6 propostas teóricas que são como categorias, mas aqui elas apareceram então como essas musicalidades, né? A ideia então do convite à interferência tem relação direta com o âmbito de mediação do Martim Barbeiro, então chamado de tecnicidade, seria pensar como que a gente tem oscilado assim entre a forma e o conteúdo, ou a vida e a obra, né? O som e o ruído, no caso aqui, e pensando isso como jogos de linguagem, né? Então, de certa forma, a gente tem uma espécie não sei se eu diria como uma tendência, mas a presença de ter um interesse pelo contexto das obras musicais cada vez mais, e essa música feita em casa, ela traz muito disso, assim, como um ponto de observação, assim, um ponto de... As pessoas escutam pelo entorno, pelo contexto, né? E, de certa forma, isso está muito presente nesses materiais que eu encontrei. Depois, a partir de uma vivência assim, em contextos de consumo musical, a gente chega nesse movimento de retomada do vinil, da fita cassete, e como alguma questão de uma resistência, né, contra a desmaterialização, né, da música, que é alguma coisa sensível assim entre os músicos, e também, por outro lado, como um fetiche, um novo fetiche, assim, né? Então, essa ideia do vinil como uma escultura, essa ideia de que alguns compram ele como um objeto de culto, mas ele também foi utilizado, tem sido utilizado como uma resistência. A ideia da escuta de portable, então, é um desses processos vinculados à transmetodologia, de trazer para a pesquisa momentos não produtivos, assim. E aqui seria, então, aquele monumento que está em Portable, onde o Walter Benjamin foi enterrado e tal, acabou falecendo. Então, em certo sentido, pensar como também, segundo a Beatriz Saro, né, a ideia da barbárie como cultura também. E pensando a partir dessa experiência que foi, digamos, até uma experiência turística, digamos assim, eu acabei chegando numa ideia que se chamou suicídio, então, que é essa ideia de que a música, que ela se transformou o que a gente diz aí, um mosaico, ou a música se tornou um ambiente assim sem valor de troca ou sem valor de uso, ela se popularizou de tal forma que a gente tem a música em todo lugar. E esses músicos fazem essa música noturna, assim, sem preocupações, ou com pouca preocupação em monetização, ou em venda. Então, pensando de quanto que isso é uma resistência, mas é também uma certa desistência, um certo... quase como um suicídio, assim, né? Então, e esse suicídio acabou aparecendo em várias falas das pessoas que eu conversei, assim, também, e acabei trazendo essa metáfora. E aqui eu gostaria que a gente ouvisse um pouquinho dessa... Que ela é uma leitura observacional de coisas que estão acontecendo, a construção do shopping center, um passo
pássaro que canta de madrugada e que esse assovio do pássaro de madrugada é o mesmo. Aliás, eu quero muito descobrir que pássaro é esse, porque é um pássaro que assovia ali perto de casa, que ele tem que ele assovia o refrão de uma música que eu gravei em 2012 mesmo. E tem um pássaro gravado? Eu não tenho pássaro gravado, eu vou tentar gravar, mas ele ficou todo dia de madrugada, assim, ele começa a assoviar essa mesma frase, dessa mesma música que eu gravei em 2012, sabe? Mas eu nunca gravei o pássaro. 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 Eu acho legal também porque tem a impressão também de que o pássaro ele tá meio que... Não sei, eu tenho a impressão de que o pássaro ofuscado pelas luzes já acha que é hora de acordar. Daí ele começa a cantar e aquilo acaba incomodando as pessoas. Por aí. Eu queria mostrar um exemplo. Enfim, além dessa experiência entre Uruguai e Porto Alegre, eu passei então uma parte da pesquisa em Barcelona e lá então eu acabei convivendo com a Associação de Músicos de Rua. Também acabei tocando na rua e tocando nos trens. E ali, então, dessa experiência também trouxe algumas gravações, algumas entrevistas, né? E também aí a gente pude vivenciar assim ambientes políticos assim do uso da música, o uso do espaço público. E esses dois casos, então, esse de cima é o Gasolina, que foi, na verdade, não foi em Barcelona, mas ele é um músico de rua de Caracas, que a gente encontrou no encontro da Rede Anlat de 2014. E embaixo é o Pepe Pestana, que é um músico de Barcelona, pensando esses músicos que eles vivem fora, totalmente fora, assim, de um contexto de... Não totalmente fora, mas, enfim, eles não têm nada gravado, eles tocam somente na rua, e a gente, às vezes, pensa desse avanço assim irrefreável da mediatização, assim, e a gente chega a ter a impressão que não existe mais, assim, e eles recolocam essa questão assim como a questão da comunicação no universo do trabalho como uma atividade também. Fiquei pensando nisso, assim, que a música também como uma atividade, né? E que, enfim, e isso não estava previsto na pesquisa e acabou, por isso que o nome também é Atropelado pela Rua, porque eu acabei convivendo nesses espaços e não pude, assim, deixar de olhar para isso e da gente também pensar isso como um local para onde a música também está voltando, assim, pensar que a música gravada ela está tão disseminada que parece que em algum nível é a música que acontece num contexto qualquer que nos ativa para alguma outra coisa, assim. Então a música de espetáculo, a música gravada, ela acaba se tornando tão disseminada e comum que às vezes essas outras musicalidades vão reaparecendo e parece que um valor também se transfere para elas, assim. Então isso, claro que num nível muito mais amplo, assim, eu abordei aí, que eu só estou trazendo, assim. Por fim, gostaria de comentar então que essa experiência, assim, eu não estou ainda digerindo, assim, a experiência dessa pesquisa, assim, e conversamos na banca, assim, sobre as possibilidades de que o que leva, assim, a gente a pensar numa experiência desse nível, assim,
de certa forma, como a Giane colocou aqui, no dia da banca também ela colocou uma experiência de fronteira, então, entre a ciência e a arte, ou entre a razão e a poesia, né? E fiquei pensando muito nisso, até porque foi uma questão que apareceu aí, e, em certo sentido, assim, talvez a gente pudesse pensar que isso tem uma relação direta com o que o próprio Effendi comenta da cidadania científica, assim, da gente pensar também a ciência como alguma coisa um pouco menos sacralizada, assim, da gente conseguir transitar melhor por coisas que a gente que não são necessariamente da linguagem ou do campo da ciência, que a gente conseguisse integrar isso. E eu tentei fazer essa experiência, e não de uma forma também que eu acho teleológica, assim, né? De uma forma autoexplicativa ou muito digerida. Eu acho que, inclusive, para mim, tem sido alguma coisa que tem sobrado, assim, então eu acho que a ciência, eu acho que tem um pouco de mistério, assim, é interessante, né? No fim das contas. Então, eu acho que essa tentativa, às vezes, que eu acho que o Fabrício também me inspirou muito nisso, o próprio Effendi também, a própria Giane, mas essa tentativa da gente manter um pouco de uma linguagem aberta, assim, ela ajuda a ciência também a manter um certo mistério, assim, né, e uma certa humildade em relação às outras linguagens, assim. Então, quando me perguntam assim, no que essa experiência se refletiria socialmente, assim, eu acho que é a gente se aproximar muito, assim, né, enfim, das outras linguagens, né? Eu acho que essas outras linguagens, assim, são muito a linguagem do som, a linguagem do jogo, essas linguagens todas, assim, elas são muito potentes também. E acho que essa foi a experiência de radicalização, digamos assim, que eu tentei fazer, finalizar. Então, depois conversamos. Obrigado.